Olá, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Fábio da Estays. Hoje a gente faz a gestão de mais de 200 apartamentos aqui em Curitiba. E hoje eu estou desenvolvendo esse material justamente para auxiliar aqueles anfitriões que fazem a gestão sozinhos, tá? No último evento da BLT, eu tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas e um deles em especial, ele deu uma ideia da gente desenvolver essa planilha para auxiliar aqueles proprietários que fazem a gestão sozinhos e acabam não considerando algumas situações, na minha visão, importantes a serem consideradas, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar um pouquinho a tabela, depois eu questiono ali referente aos valores. Eu vou encaminhar essa tabela aqui para vocês e, basicamente, qual o trabalho que há necessidade de ser feito. Vocês vão primeiro selecionar a quantidade de hóspedes que cabem dentro do seu apartamento. Então, vamos lá. Ah, Fábio, eu tenho, a grande maioria dos apartamentos são estúdios ou apartamentos de um quarto. Se o estúdio ou apartamento de um quarto couber apenas duas pessoas, então você coloca duas, tá? E dá OK. Aqui já tem o valor base mínimo, que na minha opinião deve ser precificado dentro da plataforma do Airbnb. Por exemplo, no mínimo deve ser cobrado, né, num estúdio, R$ 69 por hóspede. Já está muito barato, tá? Os hotéis ali na classificação 6 estrelas, perdão, 3 estrelas, eles já estão trabalhando num valor bem superior a este que eu estou mostrando para vocês. Então, assim, no mínimo, o valor da diária dentro de um estúdio em Curitiba deve ser de R$ 138, tá? Que fica R$ 69 por hóspede. Ok. Alguns apartamentos não têm ar-condicionado. Então você vem aqui e filtra. Ah, não, Fábio, mas o meu tem ar-condicionado. Então, tudo bem. Se o teu tem ar-condicionado, filtra sim. Quando eu filtrei sim, eu adicionei R$ 15 por dia pelo fato daquele imóvel ter ar-condicionado. Tem que ser cobrado no mínimo R$ 15 a mais, porque se a gente considerar a taxa de ocupação média de Curitiba, que varia de 63% a 65%, que dá aproximadamente 20 dias, vezes este valor ele vai ser para pagar a conta de luz de um apartamento que tem ar-condicionado. Então, não dá para cobrar menos, senão quem está pagando a conta do ar-condicionado é o proprietário. Claro, existem algumas ferramentas, alguns dispositivos que desligam o ar-condicionado quando o hóspede sai, identifica que não há ninguém dentro do imóvel e desliga o ar-condicionado. Só que a grande maioria dos investidores não tem esse equipamento. Então, no mínimo, deve ser adicionado R$ 15. Ah, Fábio, mas meu apartamento tem vaga de garagem. Olha, então você filtra aqui com vaga de garagem. Eu adicionei o valor da vaga, R$ 35, tá? Essa daqui é o valor mínimo. Nos meus imóveis, para aqueles apartamentos que possuem vaga de garagem, eu adiciono de R$ 50 a R$ 70 a mais. Por quê? Porque ter vaga de garagem é um grande diferencial. Na minha opinião, quer dizer, em pesquisas ali com aplicativos do Price Labs e também como a gente já tem mais de estamos chegando a quase 100 mil reservas nesses últimos 6 anos e meio. Então, assim, na nossa visão, e pelas informações de Curitiba, 30% a 40% das pessoas que vêm para Curitiba precisam de vaga de garagem. Então, assim, dá para cobrar muito mais, mas no mínimo R$ 35. Este daqui paga não só o valor investido na vaga de garagem, a grande maioria investiu de 50 a R$ 70 mil numa vaga de garagem, precisa ter esse retorno, tá? Ah, o meu prédio tem piscina. Então, aqui você filtra com piscina. A maioria dos prédios que eu trabalho que tem piscina, eles têm uma grande quantidade de concorrentes. Então, fica bem barato a manutenção da piscina. Aumenta só, em média, R$ 10.
o custo da manutenção de piscina em condomínios clubes. Mas tem alguns prédios que têm menos unidades e o valor dessa manutenção da piscina fica maior. Esse R$ 10, novamente, é o mínimo do mínimo que deve ser cobrado, porque você paga a manutenção da piscina todo mês. Então, assim, vocês verificaram que o valor de 138 já aumentou para 198? Esse é o valor mínimo que você, proprietário, deve receber só na locação, tá? Só na locação. Fora a taxa de limpeza. Então, assim, eu vou mostrar para vocês, depois eu falo sobre a limpeza, tá? Aqui tem o custo da limpeza. No mínimo, se gasta R$ 160 para fazer uma limpeza. Então, e esse valor da limpeza, na minha visão, jamais deve ser misturado com o valor da diária, porque uma coisa é o retorno que você investir no imóvel, né? No imóvel, você precisa ter esse retorno de volta. Então, hoje, um estúdio em um condomínio clube com piscina não está abaixo deste valor. Na verdade, está muito mais caro, está na faixa dos R$ 400 mil. Um estúdio com vaga de garagem num condomínio clube com piscina, bem localizado. Então, assim, no mínimo, tem que rentabilizar este valor para o proprietário, descontado os custos da limpeza, tá? A taxa de ocupação média de Curitiba, como eu disse, varia ali de 63% a 65%. Então, se a gente considerar a taxa de ocupação de 65%, cobrando esse valor da diária, você vai conseguir 1% do valor do imóvel. Só que para quem cobra R$ 100, você entende que ele vai receber menos da metade? Menos da metade desse valor? Então, assim, é impossível ter um bom retorno financeiro cobrando menos que R$ 190, R$ 198 neste imóvel, tá? Ah, Fábio, mas o meu apartamento tem 2 quartos, cabem 6 hóspedes, então só mudar aqui, ó. Então eu estou vendo mais simples agora, vou mudar agora para o mais completo. Hoje, eu faço a gestão de aproximadamente uns 9 apartamentos 2 quartos. Mas comparado ali Curitiba tem aproximadamente 6.200 unidades, e dessas 6.200, aproximadamente 400 cabem 6 pessoas ou mais. Para aqueles investidores que têm apartamentos 2 quartos, pelo amor de Deus, para você ter 1% do retorno investido, você precisa cobrar. Eu vou abrir todas as possibilidades aqui, porque varia, né? Se tem vaga de garagem ou não, se tem ar-condicionado ou não. Mas vamos lá. Faltou um filtro aqui. Perfeito. Então vamos lá. Fábio, qual o valor mínimo que deve ser cobrado num apartamento de 2 quartos? No mínimo 360, fica muito barato por hóspede, fica R$ 60 por hóspede, tá? E, Fábio, mas o meu não tem ar-condicionado. Então tá, se não tem ar-condicionado, então mantém aqui, e o condomínio também não tem piscina. Porém, se o apartamento tiver a vaga de garagem, já é no mínimo 395, tá? Muito provavelmente você investiu algo em torno de R$ 700 mil num apartamento de 2 quartos. Você precisa tirar, em média, de R$ 7 a R$ 8 mil. Para você tirar essa média de R$ 7 a R$ 8 mil, precisa ser cobrado estes valores. O apartamento de 2 quartos, que tem o melhor retorno, eu cobro R$ 475 a diária em média, tá? Então, esses daqui são os mínimos e aluga. A minha taxa de ocupação média da Allstays é 74%. Então, eu cobro, em média, 10% a mais que a média de Curitiba e consigo, em média, também 10% a mais de taxa de ocupação cobrando esses valores. Então, não há necessidade de vocês cobrarem abaixo disso. Senão, vocês nunca vão conseguir ter um retorno
satisfatória. Tá, já falei um pouquinho de precificação, como fazer a precificação com base a 1% do valor que você investiu. Primeiro tem que separar a taxa de limpeza e considerar ou 1% aqui o valor do imóvel, ou filtrar aqui de acordo com quantas pessoas cabem no apartamento, tá? Então aqui estão todos os valores. Esses valores daqui eu usei como base os dados contidos ali no Price Labs, que determina que a taxa de ocupação de Curitiba é média 65 e dá uma média de valor por imóvel, tá? E ele bate exatamente aqui se a gente fizer 1% do valor investido. Então, se quiser fazer esse cálculo ao contrário, é só dividir o valor que, né, investido vezes 1%, daí divide por 20 dias, você vai determinar o valor da diária, tá? Agora falando sobre custo de limpeza. Pessoal, é extremamente importante analisar o custo, esse daqui é o meu custo de limpeza, tá? Eu não cobro todo esse valor dos hóspedes, porque eu consigo, como eu tenho veículos na frota que fazem a movimentação das meninas nos prédios, então eu não tenho esse custo de Uber na maioria das vezes, então eu já reduzo um pouquinho aqui, tá? Mas de vez em quando eu preciso. Então, quando tem um prédio, que nem hoje eu trabalho quase 40 prédios diferentes. Quando tem um prédio que fica na contramão, eu prefiro enviar a menina de Uber do que mandar um carro só para lá. Então vamos lá. Gente, eu só consigo pagar R$ 50 na limpeza de um estúdio, né, que é para 2 pessoas. Por quê? Porque as minhas funcionárias são contratadas, né? Então, a maioria trabalha 5 dias por semana, vezes 4 semanas, elas trabalham em média 20 dias no mês, tá? O meu custo diário, né, se dividir ali algo em torno de 3,5, 4 que eu gasto por funcionário, pelos 20 dias, eu tenho um custo mínimo que varia de 150 a R$ 200, tá? Vamos calcular por 150. As meninas quando fazem estúdio, elas conseguem fazer 3 estúdios por dia. Ou seja, se ela ganha 150, se ela fez 3 estúdios, então o meu custo, de fato, foi R$ 50 por estúdio. Tá? Eu só consigo isso porque, realmente, as meninas que trabalham na limpeza comigo, elas são funcionárias, né? Se você for contratar uma diarista, ela vai cobrar no mínimo 200, 150, R$ 200. Então eu consigo por 50 porque elas são funcionárias. Aqui, Uber e de volta, como eu disse, até na reunião lá da BLT, eu tenho carros que levam as meninas, então eu não gasto tanto com Uber, mas eu já quitei os carros, mas tenho gasto de gasolina, tenho gasto dos motoristas também, né? Não chego a gastar tudo isso por dia, mas quem faz sozinho, Fábio, eu limpo os meus apartamentos, tudo bem, e você vai como? Se você for de Uber, aqui eu fiz uma média. O meu escritório é bem central. Então, quando eu uso Uber, eu gasto em média R$ 20 para ir, R$ 20 para voltar de cada menina. Mas quem faz a gestão sozinha, ou mora no prédio para não gastar com o transporte, ou talvez pague até mais na locomoção, e esse gasto tem que ser contabilizado na hora de fazer a sua taxa de limpeza, tá? Ó, produtos de limpeza, o que estão inseridos, além dos produtos para limpar, eu não sei, né? Decora ali os produtos que as meninas usam para limpeza, mas assim, tem as sacolas plásticas, tem os kits, né, de luva, me fugiu o termo ali que as meninas precisam utilizar para fazer o serviço delas. Então, assim, tem todo o material para utilizar para limpeza, fora a lavagem dos panos que elas usam e tudo mais. É no mínimo R$ 10. Tá barato, né? Geralmente as pessoas gastam um pouquinho mais. Eu tenho um contrato com uma empresa chamada Clarinde, que ela faz a lavagem das mantas e dos edredons dos apartamentos, que na minha opinião é um contrato muito bom. Então eu pago ali uma média de R$ 15 a R$ 20
para lavar as mantas e edredons. Aqueles edredons mais grossos saem mais caros, saem, acho que se não estou muito enganado, R$ 25. Mas vamos lá. Os meus proprietários, né, que deixam o imóvel comigo, eles não precisam investir em lençóis, fronhas, toalhas de banho, rosto e piso. Então, esses itens são os itens que mais gastam. Então, os meus proprietários economizam, em média, 2 mil por ano, não tendo que comprar e ficar recomprando esses itens todo ano. Porém, quem paga, né, é o hóspede na taxa de limpeza. Qual o custo? É R$ 3 cada peça, independente se é lençol, fronha, toalha de banho, rosto e piso. Então, aqui eu considerei 2 lençóis, né, lençol sobre lençol, 4 fronhas, 2 toalhas de banho, 2 toalhas, quer dizer, uma toalha de rosto e uma toalha de piso. Então, só a locação desse material já é R$ 30. Só a lavagem da manta e do edredom já custa R$ 35, né? Então, Fábio, mas eu lavo minha manta e o meu edredom em casa. Olha, vou ser bem honesto contigo. Você também tem o custo de transporte e você também tem o custo da lavagem. No mínimo, né, para se você contabilizar quanto de energia gasta, no mínimo R$ 15 para secar um edredom em casa, tá? Ah, Fábio, eu seco o meu edredom 4 vezes por mês. Então, calcula. 4 vezes 15 por mês, esse é o custo só de secar. Daí tem mais a lavagem. Daí você precisa contabilizar quanto de produto que vai e quanto tempo a máquina demora ali para lavar o edredom. Na minha visão, pagar R$ 15 na manta e R$ 20 no edredom está excelente. Porque todos os dias vem uma van buscar toneladas e toneladas de material e eles me devolvem já passadinho, né, dobradinho, perfeito para uso. Então, eu duvido que alguém consiga fazer, né, a lavagem de toalhas de banho, né, vinho dobradinho, lençol, por menos de R$ 3. Eu confesso que há 6 anos que eu pesquiso e não encontrei outra alternativa maior, a não ser aquelas que gerem muito gasto para o proprietário, mas daí não compensa. Ó, a gente também faz a reposição de sabonete líquido, detergente, no mínimo R$ 1 por apartamento. Nós deixamos 2 papéis higiênicos dentro do apartamento, que eles são folhas duplas, então são um pouquinho mais caros, é R$ 2 cada um. Nós deixamos 2 em cada apartamento. Uma esponja, né? Tem uns amenities, que é o sabonete, shampoo e condicionador. Nós deixamos também 2 águas, né? Geralmente os hóspedes chegam cansados e precisam tomar alguma coisa, e 2 bombons. E isso, na minha visão, auxilia na avaliação. O que eu estou dizendo com isso? O meu gasto, ele é até um pouquinho superior ao valor que eu cobro do hóspede. Então, eu cobro, em média, R$ 160 por estúdio. Mas o custo é um pouquinho maior. Então, o que eu sugiro para aqueles que fazem a limpeza sozinho? Primeiro, separe o custo da limpeza para vocês terem bem definido. Este valor é de acordo com a locação do apartamento. Este valor só paga o custo da limpeza, tá? Para não misturarem as coisas. E justamente para aqueles que fazem a gestão sozinhos, este valor é o que você merece receber pelo apartamento, tá? Se você faz a gestão, na minha opinião, você precisa considerar também o seu tempo de trabalho. Se você fica à disposição 24 horas por dia, você precisa considerar quanto tempo você gasta todo dia para atender bem o hóspede. Nem essa madrugada, me ligaram às 4 horas da manhã, falando que já tinham chego no apartamento, só que a reserva era a partir das 14, né? Eu até tinha avisado que ele poderia acessar o imóvel antes se reservasse o dia anterior.
Só que ele resolveu discutir sobre isso somente quando ele chegou às 4 horas da manhã. É, então, assim, a gente fica à disposição 24 horas por dia. Mas só que nós ganhamos para isso, né? Aqueles que fazem a gestão sozinho também ficam à disposição 24 horas, porque pode acontecer qualquer coisa. Mas às vezes o apartamento não demanda de muito trabalho, mas mesmo assim, esse tempo deve ser considerado, tá? Pessoal, eu estou encaminhando agora a planilha aqui para vocês. Tem as duas, tá? Tanto a tabela de precificação quanto ao custo da limpeza. Modifiquem, alterem com o custo de vocês para ser mais assertivo e sem medo, tá? Eu vou mandar para vocês também a minha apresentação. Dá para cobrar esses valores. A maioria dos meus imóveis estão acima dessa tabela, porque eu usei como base a tabela da Price Labs, tá? Para aqueles que não contrataram a Price Labs, eu indico contratar, nem que seja apenas para baixar as informações, saber como que o mercado está agindo ali na sua região, tá? Mas aqui em resumo tem tudo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau.